Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse domingo, esse dia lindo que começa. Obrigada a Deus por mais essa oportunidade de trazer uma mensagem aqui que vai nos edificar, que vai nos abençoar. Tenho certeza que Deus vai ser pontual nesse momento e que não existem coincidências, e sim cristocidências, e exatamente aquilo que Ele precisa nos trazer nesse momento é o que você que está aqui precisa ouvir. E o devocional de hoje ele fala sobre o dinheiro, sobre quando o dinheiro ele ocupa o lugar do trono do nosso coração. A gente vai falar sobre o problema de ter dinheiro, será que é errado, será que não? Ou o problema é o poder que nós damos a ele na nossa vida? Mas antes, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias, e também curtir esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas. E a frase profética que a gente escreve aqui todos os dias nos comentários, escreva aí nos comentários se você tem fé de que você está fazendo uma declaração no mundo espiritual. O meu coração pertence a Deus e não ao dinheiro. Vou repetir para você poder escrever. O meu coração pertence a Deus e não ao dinheiro. A leitura bíblica está em Mateus 6, 24, que diz: vocês não podem servir a dois senhores, pois odiarão a um e amarão a outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus disse essas palavras durante o Sermão do Monte, uma das mensagens mais profundas e desafiadoras que ele pregou. Ele estava diante de uma multidão que, como nós, hoje, também lidava com preocupações materiais, desejos humanos, inseguranças e ambições. E foi ali, diante daquela plateia simples, que ele fez uma declaração forte: vocês não podem servir a dois senhores. Não dá para amar a Deus e amar ao dinheiro, porque mais cedo ou mais tarde você terá que escolher a quem obedecer. Jesus poderia ter comparado o amor a Deus com qualquer outra coisa, com poder, com prazer, com orgulho, com vaidade, mas ele escolheu o dinheiro. Isso porque o dinheiro é uma das principais tentações silenciosas que podem substituir o senhorio de Deus sem que a gente perceba. O dinheiro é neutro, sim, é só um papel, um número, uma ferramenta. Mas o poder que damos a ele é o que o transforma em ídolo. Vemos isso na história do jovem rico, um rapaz que tinha tudo, influência, posses, educação e até um bom comportamento religioso. Ele procurou Jesus e perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com sabedoria, listando mandamentos. O jovem rapidamente afirmou que já obedecia a todos, mas Jesus foi direto ao ponto. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Depois vem e me segue. E aí aquele jovem abaixou a cabeça e foi embora, porque o dinheiro já havia subido ao seu coração. Ele queria seguir Jesus, mas não queria abrir mão das suas posses. Ele amava a Deus, mas amava o conforto que o dinheiro proporcionava. Ele acreditava na eternidade, mas não conseguia soltar o que era temporário. Essa é uma batalha que todos nós enfrentamos em algum momento. Não necessariamente com grandes riquezas, mas com aquilo que tomamos como nosso sustento e segurança. Quantos deixam de obedecer ao chamado de Deus por medo de perder a estabilidade financeira? Quantos silenciam a generosidade porque estão apegados ao controle? Em contrapartida, olhe para a vida de José do Egito. Deus o tirou do fundo do poço e o colocou no palácio. Ele administrava riquezas incalculáveis, mas jamais deixou o dinheiro subir ao coração. José sabia que o colocou ali. Ele sabia que toda promoção vinha de Deus e por isso manteve o caráter intacto. Usou o dinheiro e a autoridade para salvar vidas e não para se exaltar. O dinheiro não o comprou, não o moldou, mas o afastou do propósito.
nem o afastou do propósito. E quanto a Judas, Judas também andou com Jesus, viu milagres, participou da mesa, mas 30 moedas de prata foram suficientes para que ele entregasse o Filho de Deus. Judas não se perdeu porque precisava de dinheiro. Ele se perdeu porque não estava rendido. O dinheiro revelou o que já estava no seu coração: o ego, a cobiça, o orgulho. E no fim, nem aquelas moedas trouxeram paz. Pelo contrário, elas o levaram à destruição. Essas histórias revelam que o problema não está na conta bancária, mas no coração. Tem gente com muito dinheiro e pouco apego. E tem gente com pouco dinheiro e um coração completamente dominado por ele. Quando o dinheiro sobe para o coração, ele começa a definir o que você faz, com quem você anda, o que você aceita e até o que você acredita. Ele vira critério. E aí, o propósito de Deus começa a perder espaço. Quantas pessoas você conhece que escolheram o que estudar, onde morar, com quem se casar ou o que fazer da vida, baseados exclusivamente no dinheiro? Não em propósito, não em chamado, não em paz. Quando o dinheiro sobe ao coração, ele toma o lugar da direção de Deus. E Deus não divide o trono. Ou ele governa, ou ele sai. Mas o Senhor é tão bom que ele nos confronta para nos curar. Ele quer nos prosperar. Ele quer que nós tenhamos recursos abundantes, sim. Mas antes disso, ele quer formar em nós um coração governável. Um coração que não negocia princípios. Um coração que não se vende. Um coração que, mesmo com muito, permanece humilde e obediente. Porque quem tem Deus no centro pode ter o mundo nas mãos e ainda assim manter os pés no chão. Hoje talvez você esteja sendo provado nessa área. Talvez tenha um chamado, mas está preso ao salário. Talvez Deus esteja te pedindo algo, mas você está segurando com medo. Lembre-se, quem vive por propósito nunca ficará sem provisão. E quem entrega tudo recebe o que o dinheiro jamais pode comprar, que é a paz, a direção, o favor e a plenitude. O dinheiro não é o seu inimigo, mas também não pode ser o seu senhor. Ele precisa voltar ao lugar certo, nas mãos, porque o trono do seu coração, ele já tem dono, e o dono é Jesus. Amém, amém e amém. E Deus, ele quer uma vida abundante para nós, mas essa vida abundante, ela não é para glorificar os desejos da nossa carne. Ela não é para satisfazer as nossas vontades ou apenas financiar os nossos luxos. Deus, ele quer nos prosperar, mas também para que nós tenhamos mais poder de fala, de ser ouvidos, de levar o reino de alguma forma. E eu tenho muita fé que a nossa prosperidade, ela é para glorificar ao nome de Deus. E algo que nós fazemos com excelência, ele glorifica o nosso propósito. E o nosso propósito, sim, ele vai cumprir o nosso propósito, vai trazer como consequência a bênção financeira também. Mas ela nunca pode ocupar o trono da nossa vida, o trono do nosso coração, que só pode ser ocupado por Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, hoje eu reconheço, Pai, que muitas vezes eu deixei o dinheiro, as preocupações financeiras, os desejos materiais ocuparem um espaço que pertence somente a Ti, Pai. Me perdoa por todas as vezes que eu confiei mais nos meus recursos do que na Tua provisão, Pai. Me ensina a viver com o coração totalmente rendido ao Teu senhorio, sabendo que o Senhor é o meu sustento, o meu provedor e o meu Pai.
Eu não quero, Pai, servir as dois senhores. Eu quero escolher somente a Ti. Que o dinheiro ele nunca governe as minhas decisões, os meus sentimentos e o meu futuro. Que ele nunca me afaste do Teu propósito, Pai. Que mesmo em tempos de escassez eu confie. E mesmo em tempos de abundância eu permaneça humilde e generosa. Tira de mim, Pai, todo apego, toda ansiedade, toda idolatria disfarçada. Que eu use tudo o que eu tenho para Te glorificar, Pai. E para abençoar vidas e cumprir o chamado que o Senhor colocou dentro de mim. Que os meus olhos estejam fixos, Pai, no eterno e o meu coração firmado em Ti. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que você possa ser um canal de bênção também na vida de alguém, enviando esse devocional agora. E tendo a certeza que essa bênção volta ainda maior para sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.